Lembrando que este podcast é uma produção da Caroso Desenvolvimento Imobiliário. Olá, eu sou Leandro Caroso, estou aqui no Altamente Rentável, seu canal de conteúdo especializado em investimento imobiliário. Hoje a gente traz aqui Thiago Lima, ele é contador, especialista no mercado imobiliário. Ele está trazendo um tema muito importante para você, né, que é a declaração dos bens imobiliários, declaração para quem investe em fundo, declaração para quem investe em apartamentos, para quem investe em regime de condomínio, em SCP. Então, se você tem interesse nisso, fica com a gente aí, que ele vai falar tudo sobre esse assunto. Estou aqui com meu irmão parceiro, Francisco Caroso. Esse é o cara, barril dobrado. Tiagão, seja bem-vindo. Já estamos no segundo episódio com o Thiago, né? Fazer menção desse episódio, muito interessante. Episódio 12, número 12. Complementa o papo que a gente vai bater aqui hoje. Né? Então, assim, a casa está sempre de portas abertas para lhe receber, meu velho. E agradeço aí mais uma vez aí o convite, né? E tá retornando aí para falar sobre um outro tema importante, né? E que está na boca aí de começar a obrigatoriedade, né? A partir do dia 15 de março a gente já começa os envios das declarações de imposto de renda. Então é importante dar esse insight aí ao investidor para que ele, né, obviamente, se não tiver o conhecimento, né, procure um profissional contábil para auxiliar a sua declaração de imposto de renda, mas que ele, né, tenha a noção de onde deve informar, de como deve ser informado os investimentos em imóveis, né, ou os bens mesmo, o seu apartamento que você mora, né, como você deve declarar isso na sua declaração de imposto de renda. Rapaz, eu vou lhe ser sério, Tiagão. Eu estava ali batendo um papo contigo ali, tomando um café. E, pessoal, quanto mais eu procuro entender a contabilidade, menos eu a entendo. Então assim, eu acho que realmente procura um profissional especialista no assunto. Tiagão Lima também está aqui. A gente vai deixar até o contato dele para poder você também poder bater um papo com ele se você quiser. E Thiago também presta consultoria. É muito importante, porque de um pouco de tempo que eu bati um papo com o Thiago ali fora tomando um café, eu já fiquei com raiva do meu contador, viu? Tomara que você tenha me ouvido, sabe? Então, rapaz, é curioso, interessante, curioso, mas tem muita gente que faz a própria declaração. Sim, tem muita gente. Eu não faço a minha, não gosto, apesar de gostar de número. Mas eu conheço algumas pessoas, né, que têm habilidade ali e faz, né, e um conteúdo que se torna relevante para assim, essa turma também. O processo hoje de fazer uma declaração está cada vez mais simplificado. Hoje você tem a possibilidade de fazer a pré-preenchida, né, uma senha GovBR, e você consegue puxar grande parte das informações. Onde é que mora o detalhe? É no nível de complexidade. Pô, se você tem uma declaração, você sabe que você tem uma fonte só de renda, alguma coisa, com pouca curiosidade você consegue fazer tem um sua imóvel declaração. só de curiosidade. Agora não. Pô, beleza, eu tenho uma série de investimentos, eu tenho compra e venda de imóveis durante um ano, várias fontes de renda. O ideal é que você tenha um contador para ele te ajudar a você fazer a declaração da melhor forma possível. Então, porque, eventualmente, por falta de conhecimento, você vai declarar algo errado e vai tributar ou vai deixar de tributar algo que deveria, e isso incorre em problemas de malha, né, e problemas no CPF. Então, é muito você sentir o seu... aquela coisa, a curiosidade. Acho que uma declaração de imposto de renda, uma pessoa curiosa, que tenha um feeling, ela consegue fazer. Verdade. Agora, se essa pessoa tem várias operações, muita coisa que pode ser complexa, eu sugiro ela buscar um profissional. Ou conhecimento. Tá aí disponível para todo mundo, exatamente. Né, Bom, mas beleza. buscar um profissional interessante. É bem interessante. Se eu não consigo... Porque às vezes um detalhe, né, uma forma de uma percepção equivocada, às vezes uma informação errada, uma pesquisa no Google que você faz, às vezes tem coisa errada ali. Tem. Então... É muito disso. Eu acho que vale a pena. Quem tem curiosidade, algo para um empregado de uma empresa que só tem essa fonte de renda, uma fonte pagadora só, não tem nenhuma outra complexidade. Tem um não tem bem filho, só que não tem dependente, não tem nada. É simples dele fazer. Ele pagar um contador, talvez, para fazer isso, é muito simples dele fazer. Ele poderia parar para fazer. Obviamente, se ele não tiver tempo, dedicou o tempo e pagou o tempo ao contador para fazer. Bacana. Mas, em termos de complexidade, não há nada hoje
A declaração ela ainda compara, se você quer fazer completa ou simplificada, ela lhe diz qual é a melhor condição. Boa. Então, antes você que fazia no papel, antes você fazia na declaração e você precisava dizer qual era. Então, hoje, já há alguns anos, a declaração já faz essa comparação e agora a Receita tem evoluído na questão de você ter a grande maioria das informações já importadas de forma automática. Então, a chance de dar divergência na Receita é menor. Certo. Né? Maravilha. Então, por exemplo, você manda um informe de rendimento para um contador, você recebe, eu mandei para ele fazer. Ele foi lá, preencheu. A empresa foi lá, retificou. E na hora de declarar, vai dar divergência e vai cair na malha. Se você for fazer a declaração e puxou a informação ali, a informação, obviamente, se o cara retificou, vai dar problema de novo. Mas assim, a chance de dar problema é menor porque o que a Receita está puxando é o que exatamente a empresa declarou, o que as empresas, as fontes pagadoras, os bancos declararam no seu CPF. Até as despesas médicas hoje elas já puxam a grande maioria de forma automática. Rapaz, que interessante. Plano de isso, saúde, né? notas Massa, fiscais que você isso é muito legal. Você recebeu lá, no CPF. Então, sempre seu CPF ali. você tem hoje boa parte. Está faltando alguma coisa, mas você tem um recibo, coloca, né? Então, a pré-preenchida, porque por isso que ela é pré-preenchida, né? Ela não é vai lá e deu ok, envie. Não, ela te traz a grande maioria da informação, ela te antecipa muita coisa, mas é importante que você eventualmente complemente. Então, nasceu um filho seu durante o ano. Não vai vir na declaração um novo dependente. Então, você precisa incluir o novo dependente. Então, ou seja, a pré-preenchida, ela te antecipa o caminho, né? Te coloca mais na frente, mas você precisa ainda incluir alguma informação. Mas por uma declaração simplificada, ela é muito simples de fazer. Tiago, vamos começar aqui no prazo, meu irmão. Começa agora dia 15 de março. E qual é o prazo que... 31 de maio. Né? 31 de maio. Esse ano teve uma mudança com relação aos... Você está falando de pessoa física, pessoa né? física, pessoa né? física. Declaração de imposto de renda pessoa física. Referente ao ano de 2022. Exercício 2022. Normalmente, a declaração de imposto de renda começava a ser enviada a partir do dia 1º de março até o dia 30 de abril. Durante a própria pandemia, houve prorrogações, aumentou-se o prazo para 31. E a partir desse ano, a Receita instituiu a partir do dia 15, acredito eu, para processar o envio das declarações que todas as empresas e bancos enviaram até o dia 28 de fevereiro. Sim. Então, para que permita que você faça a pré-preenchida de forma... Então, ele dá um tempo para a Receita processar e ele alongou até o dia 31 de maio para enviar a declaração. Maravilha. Tiagão, é o seguinte, tem alguns amigos, tá certo, que são autônomos e que realmente eles não têm tempo de fazer a declaração deles e eles investem no mercado imobiliário. Ele tem diversos perfis. Tem um que tem 1 ou 2 apartamentos, outro que tem um pouco mais. Mas enfim, a gente vai começar com coisa mais simples. Aquele camarada, você tem no exercício de 2022, eu comprei um apartamento na planta. Tá? Comprei 2 apartamentos na planta com o intuito, né, de revendê-los aí posteriormente. Eles vão me entregar, por exemplo, num outro exercício. O que é que eu tenho que fazer dentro da minha declaração de imposto de renda comprando um imóvel na planta? Vamos lá. O imóvel na planta, na declaração de imposto de renda, ele já é tipificado como, você já pode declarar ele como um apartamento, como uma casa, por exemplo. E você descreve de quem você comprou, né, da incorporadora, né, o valor que você comprou, mas o saldo inicial e final, se você comprou durante o exercício de 22, o saldo inicial é 0. Mas o saldo final é o valor desembolsado durante o ano. Então, eu paguei a entrada mais X parcelas. De poupança, né? Quanto deu isso? É tanto. Então, é importante salientar isso, que há muito erro na declaração dos imóveis da pessoa declarar o valor total do bem. Exato. Geralmente você pega o valor do contrato ali e declarou o valor do contrato todo ali. O valor do contrato você tem que estar na descrição do imóvel. Descrição do imóvel, do bem. Na descrição do bem você vai dizer, comprei um apartamento de 300 mil certo, em X parcelas, nessa condição,
na descreveu ali. incorporadora tal, unidade tal, de X metros quadrados, localizado em tal e tal lugar. Bom, Essas informações são importantes no sentido assim, além do valor, descrição do imóvel que comprou, é legal, é importante? É importante. Ah. Sim, ela tem alguns campos já na própria declaração que a Receita coloca, não como obrigatórios, mas que são importantes. Inscrição imobiliária, se tiver, inscrição de IPTU, Você sabe um negócio que deve ser muito interessante do registro de imóveis? Do registro de imóvel, cartório, né? Essas informações são importantes. Mas o fato de não ter, não é você não vai deixar de enviar a declaração por causa dessa informação. Mas é importante, tipo assim, eu penso que a declaração de imposto de renda, como qualquer outra declaração, é importante que você, quanto mais informação você der, mais seguro você está. Com certeza. E até como você falou aí, na realidade, dela puxar, né, novamente todos os dados ali, então você na realidade faz um overview naquele momento de tudo aquilo que você escreveu e você vai ter aquilo como base para que você faça a sua nova declaração. Por exemplo, isso é informação que eu não sabia, cara. Eu ia declarar lá o valor total disso aí. Você não está vendo altamente rentável, não? Rapaz, eu tomando aula, sempre aqui no Altamente Rentável. Boa. Então eu declaro na descrição tudo aquilo ali, tudo, o valor comprado, cheio. Valor de parcelas, o resumo da negociação. Mas no valor da declaração eu boto que tem lá o saldo em 31/12 de 2022, o que saiu do meu bolso. É o que você desembolsou até então. Entendi. É aquilo que é o seu patrimônio. Nada Certo. mais que isso. Do que saiu do meu bolso até 31/12. Se você vender por mais, você vai pagar a dívida e ficar com o lucro a diferença que você desembolsou. Rapaz, é bonito, Então, velho. É menos e mais, né, velho? É receita então menos não despesa o adianta tempo você todo. querer declarar algo que você ainda não tem. Na verdade, você não desembolsou, então não é um bem seu. E até para que você comprove a evolução. Vamos lá, saiu, você tem um saldo de investimento. Você tirou 50 mil lá e deu entrada aqui. Então, a Receita veio que saiu da sua conta e entrou no imóvel. Então, saiu da conta corrente e agora está no imóvel. Rapaz, interessante, olha aí, outra dica interessante. Na hora que você colocar, você inclusive pode fazer menção do banco na descrição lá. Saiu de tal banco e entrou, não sei. Não há necessidade, não. É. Tipo assim, se você fez a movimentação, se é obviamente um dinheiro que saiu da sua conta corrente, melhor, de uma aplicação, não da sua conta corrente em si, porque você não vai ter, acredito eu, né? Não vai deixar. Não é ideal que as corrente. pessoas deixem dinheiro em conta corrente. É. Então, você declarou os seus bens na declaração anterior, que você tinha lá uma aplicação financeira de X mil, 200 mil, por exemplo. Certo. Aí no final do ano você tem 150 mil de aplicação e tem 50 mil de um imóvel que você comprou na planta. Entendi. Então, a movimentação patrimonial ela é justificada por esse... Quando você declara mais do que você efetivamente pagou, você dá um alerta. Olha, como é que você fez um... Você tinha 100, pagou você 200 tinha com essa. 200, agora você tem mais 200 e o que você recebeu Veio de onde? de renda não justifica essa movimentação. Então, aí começa a chamar a atenção. E às vezes você está todo regular, certinho, mas você fez o quê? Declarou errado. Entendi. Então, você chamou a atenção sem necessidade. sem necessidade, porque o seu dinheiro é limpo, tudo certinho, você fez a sua movimentação certa, mas você declarou um valor de bem que não foi o valor que você desembolsou. Então, interessante como tem que fechar a conta, né? Tem. Ou seja, você tem que ter a receita necessária para o bem. Origem, destino. É origem e destino. E zerar aquilo ali, né, cara? Então, qualquer vai botar movimentação patrimonial que seja desproporcional à renda oferida ou patrimônio, ela chama atenção. Às vezes o cara quer botar uma atualização de patrimônio para vender e pagar menos. Não, o cara aí vai dar uma enxertada. Negócio... O cara sai de 0 patrimônio para 1 milhão de patrimônio e recebeu 100 mil durante um ano. Peraí. Que doação foi essa, né? Obviamente eu estou usando um exemplo extremo. Claro, né? com certeza. Essa diferença ela pode ser menor e mesmo assim ela ser estranha, chamar a atenção do fisco quanto a esse tipo de movimentação. Então, é importante, por isso que a declaração de imposto de renda é preciso a gente ter cuidado para declarar o que tem que ser declarado, né? Declarar com todas as informações possíveis, no melhor detalhamento possível. Né? Se você bota lá, comprei um apartamento na planta, você não diz a incorporadora, não diz o valor, não diz nada, você deixa a possibilidade de um eventual, daquela declaração, cair numa análise de um auditor, peraí,
vou solicitar informações sobre aqui. Eu E quero o contrato de compra e e o bom é que a Receita... Eu quero isso, então... E o bom é que a Receita só pede depois de 5, 6 anos, aí que você não lembra mais mesmo. Então, aí problema puro. hoje em dia ela está pedindo muito mais rápido. Até melhor que porque você lembra. justamente por causa dessa questão da pré-preenchida, da própria tecnologia, Sim. O acesso à informação é muito rápido. Todo mês os cartórios precisam enviar uma declaração para a Receita Federal informando todas as operações imobiliárias. Então, não, comprei um imóvel ali e tal, não vou declarar não. Vou vender rapidinho, não vou declarar. Mas declare. Isso, né? Fique à vontade. Thiago, né? Você vai correr esse risco de... obviamente, se você fez a declaração, você comprou no ano e vendeu no mesmo ano, ela não vai estar na sua declaração de imposto de renda como bem. Mas o ganho de capital desta operação vai estar lá na sua declaração como ganho de capital. Então tá, ele está dizendo mais uma dica boa aí, né? Você falou um ponto Então, importante. eu comprei se você um fez a imóvel transação no mês, no ano, comprei e vendi no mesmo ano, ele não está no meu patrimônio no saldo de 31/12. Mas beleza, e aí, como é que essa operação vai estar na minha declaração? Ela vai estar pelo ganho de capital, se houve, né? Então, interessante você isso. vai fazer a declaração de ganho de capital e vai importar para a sua declaração a parte que detalha toda a operação imobiliária, qual foi o valor de aquisição, o valor de venda, quem comprou, o que pagou, quando pagou, porque eventualmente você pagou o imposto sobre o ganho de capital durante o ano. Então, eu vou pegar esse gancho aí agora, tá certo? Para poder fazer uma pergunta a você sobre o que a gente havia falado do imóvel na planta. Muitas vezes as pessoas compram imóvel na planta querendo ganhar o ágiozinho do tempo zero do lançamento para um tempo D+6, por exemplo, 6 meses. Aí você tem aí, às vezes, um gap e você tem uma taxa aí de 10%, 12%, você liquida. Então, assim, se eu comprei, por exemplo, tá certo aqui, eu paguei 60 mil, o apartamento 300, eu paguei 60 mil e achei alguém que me pague 100 mil por isso. Então eu tenho um ganho de capital aí de 40, não é isso? Como é isso? Como é que vai se dar isso contabilmente, Thiago? Isso, você vai, na operação, você vai vender você vai fazer provavelmente um contrato de cessão, né, da incorporação, porque ainda está na planta, você vai transferir o contrato de uma pessoa para outra. Nesse processo, você vai fazer a sua declaração na verdade, você vai utilizar o sistema, que é o programa de ganho de capital, para colocar todas as informações, ou o seu contador fazer isso, da operação que foi feita. Comprei por 60. Comprei por 60 no dia por X, 100. Vendi por 100 para tal pessoa, CPF tal dia, valor de tanto. E aí você vai pagar o ganho de capital em cima daqueles 40 ali, né? No episódio 12, né, que foi o que a gente Sim. gravou sobre a questão de como pagar imposto, a gente fala muito sobre a questão das vendas, né? Que é justamente nesse ponto. Então, a economia tributária na hora de vender vai depender de diversos fatores. Exato. A destinação que você vai fazer desse ganho de capital, se ele é para o imóvel residencial, se você vai comprar ele em 6 meses, a questão do valor, do tempo que você comprou, então isso é um redutor também da base de cálculo. Então, aos olhos é 40%, mas se você comprou, obviamente na planta é difícil, né? Só se você pegou um empreendimento que parou, né? Então você comprou há 10 anos atrás um imóvel a 100 e você vai vender há 10 anos agora a 200. Então o seu ganho de capital é 100? Não. Né? Para fins tributários ele vai ter redução pelo tempo. Isso está lá detalhado no episódio 12 lá com o Thiagão aí. também. Então você vai ter uma redução da sua base de cálculo por causa do tempo, porque o seu dinheiro hoje, o 100, não vale mais 100. Não é, né? Você tinha que vir, né? Então, eu até coloquei, me lembro do episódio, que a redução ela não é um benefício. Ela é uma equalização da inflação. Boa. Tá? Então, você tá... O que a Receita está dizendo? Ao longo do tempo, o seu dinheiro perde valor, né? Então, mudou, então eu vou te reduzir esse ganho, porque esse ganho seu, na verdade, não é um ganho, real. Não é um ganho real. Né? Você gastou 100 há 10 anos atrás, esse dinheiro hoje valeria sei lá, 150. Então, você vai tributar 50. Então, é assim que funciona para tentar equalizar essa questão da inflação ao longo do tempo. Eu acho que a gente fecha aí o imóvel na planta, né, Chico? Só uma última pergunta. O imóvel ficou pronto, averbou. Comprou imóvel na planta. Comprei imóvel na planta, a gente já fez aí o passo a passo, que o cara vai declarar lá na parte de imóvel realmente, né? Agora, fala o seguinte, averbou. Ele recebeu as chaves, recebeu a BITS. Muda alguma coisa?
só vai adicionar as informações adicionais. Paguei vai 100%. aumentar o valor. Sim, paguei as chaves, né? Paguei a parcela das chaves, aumenta o valor. Um ponto importante. Vamos lá. Você pode quitar o apartamento todo na planta. Quitei o apartamento. Você quitou, beleza, o valor da unidade. Mas assim, aquele ali. Pessoal, deixa... Ele não atualiza a observação, né? Então, é valor original, valor pago. Eu paguei... No ano seguinte, seu apartamento vale quanto? O mesmo valor que valia no ano anterior. Eu paguei ele 60 não mil... sofre atualização de mercado. Então, eu moro num apartamento, eu comprei a 300, hoje ele vale 1 milhão. Eu vou declarar meu apartamento a 1 milhão? Não. Seu apartamento é 300. Entendi. Pague seu ganho de capital. Tipo assim, não há atualização monetária de bem na declaração. Rapaz, isso é um ponto importante. É valor... Porque tem gente que eu já ouvi falar isso, que fala, não, é que eu vou dar uma atualizadinha. Uma atualizadinha? Não, não sei. Não vai atualizar dessa forma. Não tem atualização. Não há atualização monetária de bem. A atualização monetária, melhor, para equalizar a questão da atualização monetária é justamente quando há venda, há uma redução com base no tempo. Entendi. Então, ele reduz a alíquota que imputa... Reduz o tempo, a base de cálculo. Então, com base no tempo, a alíquota é 15% sobre o ganho, ao invés de ser por 100, vai ser por 50. Entendi. Porque você comprou há X anos. O tempo. Então, conforme o tempo, ele vai diminuindo. Entendi. Então, um imóvel comprado na década de 70, ele não tem ganho de capital. É porque ela vai estar lá 30 e hoje realmente vale alguns milhões, realmente você vai fazer então, é uma questão de você, ou seja, não há atualização monetária. O imóvel, o valor do bem que tem que estar declarado é o valor desembolsado. Então, aí, nada mais que isso. Aí Chicão pagou 60. Desembolsado, taxas, impostos, né? Você vai colocar tudo ali dentro. Tá tudo dentro ali. Então, beleza. Paguei no apartamento X, dei TV. Finalizou o pagamento, você descreveu, finalizou. Um negócio interessante aí, que às vezes pode estar surgindo dúvida. Agora no imóvel na planta, os incorporadores estão separando a comissão. Então o proprietário vai pagar a comissão direto ao corretor, separado do custo do imóvel. Foi bom você falar que, ou seja, a comissão que você pagou, você bota dentro também do custo com o imóvel. ITV, tudo vai para vai para a composição todas as do bem. Despesas que você teve né? para aquisição do imóvel, ela precisa ser contabilizada no custo daquele imóvel. Bacana. Você me falou um negócio interessante, veja só, eu não, se eu entendi bem. Depois que você comprou esse imóvel na planta, ele já está no bem imobilizado, ele não está em construção, né? Em construção já é aquele outro assunto. Mas isso empresa? Não, eu comprei em incorporadora. Incorporação, comprei lá. Comprou a pessoa física? Comprei na pessoa física, Porto Privilégio, comprei e paguei 60 mil. O imóvel imobilizado. para pessoa física, ele não tem diferenciação, você não contabiliza diferente. Porque você pode usar para morar, para investir, para o que for. Se você tem um imóvel, você vai ter declarado. Ele vai estar na mesma página da sua declaração de imposto de renda. Onde é que ele vai estar alocado? Na parte de bens e direitos. Certo, imóvel? Tá. Imóvel. Tá. Pronto, aí ele vai lá no bem imóvel, tá dizendo que comprou um Porto Privilégio, pagou 60 mil até 31/12, no outro ano ele quitou, tá certo? Ele fez, aí ele já diz toda a parte ali, quitei, tá tudo lá, foi para 300 mil, deixei lá, esse é meu bem agora, 300 isso mil. Aí. É isso? É isso aí. Pronto. Aí se eu... Vou dar outro exemplo que eu acho que é importante. Pode ter quitado, mas pode ter financiado. Pode ter financiado, e aí? E aí? Boa. Vai atualizando conforme vai desembolsando. Não, peraí, então eu paguei 150 do meu bolso. Paguei 150, entregou meu apartamento e eu financiei o restante. Certo. Eu vou lá, meu bem é quanto? 150, ainda na descrição, alienado ao banco, tal, conforme financiamento, Rapaz, tal. Que negócio interessante isso aí. Você vai ter que declarar essas informações. A parcela paga, não é isso? É a parcela paga. Para o cara não todo ano eu desembolsei 30 mil de parcela de imóvel no ano. Aí você... Eu adiciono 30 mil no custo, no valor do meu bem. Isso é interessante, viu? Muito interessante. Mesmo. Tem a parte de dívida e ônus também. Eu entendo que é importante colocar a dívida do financiamento também. Financiamento, mesmo o imóvel tendo alienado ao banco, é importante, eu acho que é interessante você colocar para você demonstrar a operação. Então, eu tenho o bem que aumentou Y e eu tenho a dívida que diminuiu Y. Você vai diminuindo e aumentando aumentando o pagamento. Porque e na diminuindo declaração a de dívida. imposto de renda você declara as suas dívidas também. Certo. Se você tem empréstimos, financiamentos, então você declara. E aí, eu paguei nesse ano desse empréstimo 30 mil, eu aumentei do meu imóvel 30 mil. Minha dívida atualizada é Y, meu imóvel atualizado é X. Então, boa. Você tem na sua declaração, você consegue ter essa linha de entendimento
para que a Receita tenha clareza dessa movimentação. Então, o imóvel, o valor do bem é sempre o valor desembolsado. Excelente. Financiei 100 mil, como é meu apartamento, comprei e financiei, vou declarar agora o valor cheio. Não, seu apartamento é o valor que você pagou. Porque se você vender, você vai quitar a dívida e o saldo é que é seu. Exatamente, é verdade, é o que volta, né? Então é o saldo que é seu. A dívida é a princípio, você vai ter que quitar a dívida e a diferença é o que você tem. Tem ganho de capital nessa diferença, você vai tributar esse ganho de capital. Tomando aula hoje aí, viu, Chicão? Com certeza. Então, a gente sempre aprende muito. É importante focar sempre na questão do valor desembolsado, né? O imóvel, durante muito tempo, o leigo vai... não, meu imóvel valorizou. Botar aqui minha declaração, agora meu imóvel vale muito. Não vale nada. Seu imóvel vale a mesma coisa que você pagou há 300 anos atrás. Não muda nada. Excelente. Boa. Depois a gente vai voltar fazendo um checklist aí pra galera, dando um resumo. Mas vamos partir para a segunda etapa. Né? O cara comprou em regime de condomínio. E aí ele simplesmente está participando de um grupo aí de 10 pessoas, compraram o terreno num ano. Né? E aí vamos falar nesse primeiro momento. O momento que eu comprei o terreno, que eu virei sócio de uma fração ideal de um terreno, como é que ele faz essa declaração antes de começar a construção? No momento que você compra a fração ideal, o terreno em regime de condomínio, ou se você compra um imóvel, é semelhante. Não há nada que você precisa fazer para a Receita Federal naquele momento. Certo. A informação, ela precisa ser sempre, nesse momento agora de declaração de imposto de renda, mas qual é a data base? 31/12 do ano anterior. Lá em agosto... Vamos lá. Em agosto eu comprei um terreno. Em 31/12 ele ainda é um terreno. Você vai declarar o terreno e o valor desembolsado no terreno. Isso é importante você falar. Ou seja, o tempo do ano, durante o ano ele só for terreno até o final do ano, segue essa linha aí. Segue essa linha. Entendi. Agora não, beleza. Eu comprei o terreno por regime de condomínio em janeiro. A gente fez a operação, comprei. Em junho começou a obra em regime de condomínio. Passa a ser construção, né? Detalhada, você diz em regime de condomínio, referente a cota X, Y, Z. E você coloca o valor desembolsado até então. Né? Então, todo desembolso, até 31/12, né? Até então não, até 31/12. Então, primeiro era terreno, mas durante o ano ele passou a ser incorporado à construção, porque agora ele não é mais terreno, ele é um terreno em uma obra, né, que está sendo feita. Então, deixou de ser basicamente o terreno. Então, já há benfeitoria nesse imóvel, então ele precisa estar dentro do custo de construção. E aí você vai colocando terreno, você vai ter o terreno, vai ter os desembolsos mensais, a depender de como for o fluxo aí do pagamento para o regime de condomínio. Então, 31/12 está em construção, você vai colocando, mantendo isso como construção. Já não tem mais terreno. Acabou a obra. Não, mas peraí, rapidinho. Ele está em terreno ainda, não, ele sai do terreno total e vai para um outro lugar. Se foi durante o ano, ele nem entrou no terreno. Não, vamos voltar ao seguinte. Ele comprou em agosto, declarou o terreno em 31/12. Janeiro ele iniciou a construção. Obra. Isso. Segue o fluxo. Lá em 31/12 do outro ano. Quando ele for declarado o 31/12 do outro ano, qual é o status daquele investimento? Ele está em obra. Está em obra ainda? Então ele vai estar como construção, ele vai mudar de terreno. Certo. Traz o valor do terreno. O valor do terreno vai estar quanto? 0. E o valor da construção vai estar o terreno mais os desembolsos. Ele estava em terreno lá 200 mil. Tá? Ele comprou uma fração ideal lá, juntou eu e o Chico mais 10 e comprou o terreno. Então ele tem 1/10 daquilo ali, ele está lá com 1/10 do terreno. Tá certo? Descrito terreno. Aí quando ele chegou no próximo ano, em janeiro, que ele começa a construção, lá em 31, quando ele for fazer a declaração dele, ele vai zerar esse terreno que ele tinha e mudar tudo para construção. Para construção, ou seja, vai estar o valor do terreno e o valor que ele desembolsou durante o ano. Para mês a mês ali, ele botou ali 10 pau, 15 pau todo mês. Ao 31/12... Quanto é? 150 mil, botou lá Aí mais. no ano seguinte, vem a conclusão da obra, a obra é concluída, averbada. Averbou, quando chegar em 31/12 está averbado, ele passa a ser o imóvel, apartamento, casa. Imóvel pronto, aí já vai para bem imóvel pronto ali. Sempre o valor desembolsado até 31/12. Sempre o desembolso. Então, se eu estou mudando de um bem para outro bem, eu zero o bem e aumento no outro. Eu vou dar um exemplo para ser mais prático. Eu tenho um carro,
vendi o carro e comprei outro carro. Então, na minha declaração de imposto de renda já tem um carro lá. Então, ele vai estar... O carro antigo vai estar 0 em 31/12, o carro novo vai estar o valor em 31/12. Entendi. Então, da mesma forma que se eu tirei de construção e agora ele é um apartamento, Você zera tudo e construção vai estar construção zero, traz pra cá, né? e o apartamento vai estar o Valor cheio. desembolsado até 31/12. E isso, detalhe como o Thiago falou, é o seguinte, viu, mano? Eu acho que essa questão da descrição para você acompanhar seu passo a passo de como está sendo a evolução é muito importante. Viu? É porque primeiro você tem o terreno, depois você tem a construção e depois você tem o bem. Então, Boa. a descrição, ela vai... Segue o passo a passo. 31/12. Evolução. Terreno adquirido com base, com regime de condomínio, assim, assado, cartório, tal. Ponto. Virei para construção. Construção de empreendimento, com regime de condomínio, registrado, tal, detalhado assim, assado. Apartamento adquirido em regime de condomínio, Boa. Então, ou seja, você vai mudando a descrição conforme muda a evolução. Então, primeiro é um terreno, depois é um imóvel em construção, depois é um imóvel pronto. Excelente ideia, ficou muito claro. Vou fazer um checklist aqui, que eu achei interessante o seguinte, esse é um tema que a gente pode fracionar, porque aqui tem mini aulas, meu. Tem um Mini aulão aulas, e tem a mini aula. Mini aulas, é. E é legal, Thiago, falar o seguinte, regime de com condomínio. Felipe fazer esses cortes. Comprou em aí, regime de legal. condomínio, né? Comprou no ano X e virou esse ano X ainda em terreno, ele vai colocar o valor gasto em terreno, descreve lá a fração ideal, a matrícula daquele imóvel, inscrição imobiliária, seja um pouco mais, né? Gaste um pouquinho ali de inscrição para evitar que a Receita te peça documento e a malha seja mais grossa pro E seu guarde lado. o documento. assim, nesse momento da declaração do bem, eu diria que não é um ponto que a Receita está olhando muito nesse primeiro momento. Não é na entrada, é na saída que ela está de olho. Entendi. Sim. Só que quando você já detalha na entrada, fica muito mais fácil a informação. Então, na hora que tiver a saída, a Receita tem condições de ter informação, porque você detalhou lá no momento certo. Vou ter aqui, né? Coloquei lá, se eu gastei 50 mil com o terreno, todos 50 mil, despesa de TIV, tudo que pagou efetivamente relacionado àquele terreno, vai para a declaração como terreno. Saiu do seu bolso, bota lá. Exatamente. Sabe? Aí vem a questão. Se no mesmo ano tiver começado a construção, ele já vai direto para a construção. Isso é aí. isso? Se for no ano seguinte, ele vem como terreno do ano anterior, né? Zera-se terreno, leva-se a descrição junto com o valor para imóvel e construção. Não é isso? Boa. Descreve a construção, o contrato direitinho. Pá. No final, averbou a obra, juntei tudo que eu paguei no imóvel, incluindo o terreno, a despesa de transferência, incluindo o que eu paguei na construção, na averbação, ou seja, paguei quanto, coloco o imóvel já pronto. Né? Então, zero terreno, zero construção e transforma aquilo em imóvel. Não é isso, Thiago? Isso aí. Pronto. Maravilha. E se você, na realidade, for vender, saiba que você tem uma aula lá no episódio 12, na hora que você for vender por Excelente. capital. Para saber como estrategicamente É importante também pagar menos. Beleza, é o desembolso, é o que você gastou. Este desembolso precisa estar regular perante a Receita. Então, vou dar um exemplo. O cara vai construir uma casa. Ele vai lá, contrata pedreiro, sem fichar os funcionários, sem fazer nada, bota lá a equipe, constrói a casa. Este custo de mão de obra, ele vai querer colocar como custo do imóvel. Né? Provavelmente é. A Receita, se ela te pedir as comprovações, ela vai glosar esse valor. Ou seja, Ele ela tem vai que fazer tirar o pagamento, né, do regular, é com nota ISS. fiscal, vai ter funcionário, tem que estar fichado. Tem que estar fechado. Então, hoje até para você averbar, ela pede. é importante. Não, ele vai ter problema na averbação, na CND, lá, o que for, mas na hora de vender, para considerar o valor do bem, o custo do bem. Então, eventualmente, vai considerar para a Receita que seu custo é menor do que ele realmente é. E aí, quando você vender, seu ganho de capital é maior, você vai pagar mais imposto sobre isso. É fogo, porque então, às vezes... é importante um regime de condomínio. Normalmente vai ter uma empresa que vai estar administrando a obra, né? Então, é importante que toda a contabilidade esteja regular, que as documentações, que a mão de obra aplicada esteja regular, para que não haja nenhum questionamento quanto ao custo. Então, beleza, eu fiz lá em regime de condomínio, desembolsei para o condomínio uns 500 mil lá da unidade, meu valor é unidade. Quando Receita, beleza, eu vou pegar aqui dos condomínios, eu quero o custo desse empreendimento todo. Todas as notas, todos os custos.
Eu paguei aqui para Zé da mão de obra aqui, não sei o que. Ele glosa. Então, na verdade, seu bem não é 500, é 400, por exemplo. Então, obviamente é um cenário de fiscalização, quando ele vai detalhar essa informação, né, ele vai colocar... Mas no momento que você descreve, que você vincula o CNPJ de um condomínio, que você... Né, o condomínio tem um CNPJ. Então, a Receita tem condições de buscar todas as informações. Você regularizou a obra aqui, tirou a CND da obra parte previdenciária, não tem uma mão de obra declarada na sua... A Receita vai lá, esse cara está botando custo aqui de mão de obra, esse custo desse empreendimento aqui não é... Ele pagou por fora, vamos lá dentro, vamos gozar. Então, é importante estar regular. Né? Senão, quem faz isso tem as suas economias, né? Os seus custos, paga menos encargo, é mais barato, mas você pode ter problema na hora de tirar sua certidão da obra, né, previdenciária, de você ter que pagar o INSS complementar e ser glosado o valor que você pagou de mão de obra. Porque você pagou de forma indevida. Eles têm um cálculo hoje lá. Ele tem uma métrica lá que diz... Para esse tipo de construção, você tem que gastar X. O valor que você tem. Então, é importante que os gastos sejam gastos regulares. Boa, excelente. Né? Gasto que não é regular, ele pode ser questionado. Semelhante despesa médica. Despesa médica há um tempo atrás. Tinha gente que tu colocava na declaração de imposto de renda, aceitei, não quero pagar, quero pegar restituição. Hospital tal, metia. Só que antes o hospital não declarava. Então a Receita caía na malha quando ela notava uma discrepância muito grande. Com toda a automatização, hoje todas as clínicas, hospitais mandam as informações para a Receita. Então, você vai lá, diz que pagou pro Aliança 100 mil reais aqui. A Receita vai falar, não, a Aliança não recebeu nada seu, não. Me comprove isso aqui. Me apresente. Você vai cair na malha automaticamente. Isso é bom. Não precisa nem cair no auditor. Vai aparecer porque vai estar divergente. Então, é importante ter esse cuidado, porque hoje não tem mais besta, né? A Receita não deixa passar esse tipo de... Mas tecnologia, né? Cruzamento de dados aí, então se você não consegue checar, esse cruzamento de dados aí é bem preciso hoje. Hoje em dia você não precisa nem de um auditor para olhar só. Não. O próprio sistema, ele tem divergência. Qual é a despesa médica? Beleza, me apresente os comprovantes. Né? Então, tudo que gera uma movimentação relevante, ele vai buscar. E se não cruza, o hospital está dizendo que não pagou. Você está dizendo que pagou, beleza, me apresenta a nota. Não foi com nota, não. O que você tem? Então é bom ficar ligado, então, tá tudo amarrado. Alguma dúvida ainda aí com o de condomínio, mano? Nenhuma. Vamos passar agora. Agora é o seguinte, tem alguns investidores que a gente falou do perfil de compra da planta, a gente falou do perfil que entra no regime de condomínio, e tem um perfil também que é um perfil que investe muito com a gente, que é um perfil que ele entra em SCP, né? Sociedade por Cota de Participação. O camarada esse perfil é aquele, vamos ver se você está enquadrado aí, você quer botar o dinheiro e tirar o dinheiro, então você fica meio que sócio daquela incorporação ou daquele empreendimento e você compra essas cotas ali. Eu comprei a cota de participação, Tiagão. Eu entrei, comprei cotas ali no valor de 200 mil, comprei 3 cotas no valor de 200 mil na incorporação A. Como é que eu declaro isso no meu imposto de renda? Diferente dos outros dois casos que a gente está falando de operação imobiliária, neste caso aí não é uma operação imobiliária. É um investimento em empresa. O cara virou sócio de uma SCP, que é uma sociedade de cota de participação, que ela tem uma tipificação diferente, porque ela tem a necessidade de ter um sócio ostensivo operador, que é o responsável civil por todo o negócio, e o sócio, que é esse que comprou as cotas, ele é um sócio que chama o sócio oculto, né? O nome que o mercado utiliza, que ele há um tempo atrás ele era oculto, hoje em dia ele não é nada oculto, porque hoje em dia você tem CNPJ, você precisa declarar todas essas informações. Então você tem lá um valor de capital específico para aquela SCP.
seja a parte integralizada imediata ou não, você precisa dizer lá o desembolso. Então, eu desembolsei, comprei 200 mil, mas desembolsei 10 mil por mês. Você é sócio de uma empresa, você vai ter que botar quantas cotas você tem de uma empresa X. Olha, cotas de capital. É do CNPJ da SCP. Esse CNPJ tal, tenho investido o valor de X referente, X cotas referente a 200 mil reais. Normalmente a cota é R$1, né? 200 mil cotas no valor de R$1 cada, valor investido, ponto. É o valor do capital. Mas se eu só, em 31/12... Se você desembolsou mais do que o capital que está no contrato... Eu desembolsei em 31/12... Você vai botar o integralizado até então. Entendi. Então, que eu desembolsei até então, é isso? Seu patrimônio é o valor que você... 31/12, eu vou passar aí 20 meses para poder fazer a obra. Então, eu começo a pagar no ano e termino no outro. Aí o ponto é só o seguinte, tem que ver como é que está no contrato. Porque, eventualmente, o contrato da SCP ela vai definir um valor inicial de capital social, né, da SCP, que não é o suficiente para o empreendimento. Você vai fazer aportes periódicos. Esses aportes, eles entram como a FAQ, que é o adiantamento para futuramente de capital. Então, como é o nome? A FAQ, né, que na verdade uma abreviação. Né? Certo. Adiantamento para futuro aumento de capital. Então, eu tenho o capital capital social, ele está integralizado, cotas já compradas. Eu vou colocar dinheiro nessa empresa e este dinheiro, ele não vai voltar agora, ele não vai voltar como o aporte. Então, se ele não vai voltar, ele é uma FAQ. Você está aportando para aumentar o capital no futuro. Então, este valor você precisa também declarar na sua declaração de imposto de renda, mas em outra linha. Um valor é as cotas, outro valor é o AFAQ. Mas essas cotas eu preciso fazer essas cotas de Quando esse AFAQ for integralizado, for feito ao aumento de capital, você aumenta o capital. Veja só, e zero o AFAQ. Eu não posso fazer assim, eu comprei 200 mil cotas, cada uma por R$1, tá certo? E essas cotas eu vou pagar integralizado em 20 meses? Eu posso fazer dessa forma? Você pode fazer dessa forma. O normal hoje, né, se pede, a junta muito, os contratos na junta estão muito focados em integralização no ato. Né? Vamos lá, se eu vou fazer um capital agora, você não faz o capital de 200. Você faz, quanto é que você vai aportar agora? 100? Você 100. Faz, meio que um critério da junta de que o capital precisa estar integralizado 100%. Entendi. Mesmo o SCP, que é essa... Mesmo SCP. Certo. O que você vai aportar depois, eles são adiantamento futuramente de capital. E aí você vai fazer as alterações contratuais, alterando esse capital e incluindo esse aporte como capital social. Então, semelhante àquele processo de imóvel construção, tudo, você tem a cotas, que é o valor do capital integralizado, né? Que vai estar na sua declaração como cota de capital. Bens e direitos. Bens e direitos, cota de capital. E vai ter outra que vai ser o AFAQ. Outra linha que vai ter o AFAQ, que é o adiantamento futuro de capital. Fiz uma alteração contratual e transformei esse AFAQ em capital. Meu capital meu AFAQ em 31/12 passa a ser 0, ou reduzido, né? Porque você pode ter feito... Sim. Então, integralizou parte e depois você continuou fazendo aportes. Então, você vai atualizar pode ser 0, como pode ser um pouco menor, e o seu valor de cotas aumenta. Eu tinha 200 cotas, agora eu tenho 400 cotas, R$400 mil, por exemplo. Então, é dessa forma que funciona o processo de declaração. Então, você não declara imóvel, quando você investe em SCP, você é sócio de um negócio, de uma empresa. Você tem cota de capital. Categoria bens e direitos? Bens e direitos. Sempre Entendi. bens e direitos. E aí vai entrar com o valor aportado na cota. Aí descreve o percentual que você tem na cota, da incorporação tal, descreve lá. Você CP tal, CNPJ tal. Mas eu não boto tal, 200 mil cotas. Eu boto, na realidade, eu tenho que botar o que eu integralizei. O que você já pagou. O valor das cotas é o valor que você já pagou. Se você não integralizou 100%, você vai descrever. Rapaz, eu vou olhar um contrato. Eu acho que o meu contrato não está assim, não. Eu vou olhar quando um contrato realiza, porque o cara que investe na SCP, ele vai botar a declaração dele lá, mas a empresa, ao passar o lucro para ele, já declarou aquele lucro, já vem um lucro líquido. Dividendo. Né? Um dividendo. Ele faz o que com esse dividendo na declaração dele no final? A empresa que repassou o dividendo, ela vai declarar que pagou o dividendo para ele, né? E na declaração de imposto de renda, esse rendimento vai estar na parte de isentos, de rendimentos isentos. Mas tem que constar. E não tributados, tem que constar. Então, com isso, a gente encerra esse ciclo. SCP, investir na SCP,
Eu vou declarar lá no Bens e Direitos como negócio, como cota de empresa, aportei X valor, desembolsei o valor no ano, não é para botar o valor do contrato, é para botar o quanto você desembolsou no ano. Lá vai descrever qual é a SCP, qual é o negócio, escreve tudo, e quando realizar o lucro, a empresa que foi a gestora SPE, ela vai declarar, né, quanto pagou dividendo, você vai inserir em um campo de dividendos, só que você não vai ser tributado porque ela já foi tributado na ponta, então vai chegar ali só para constar, mas e aí a gente arredonda essa parte, né, finaliza essa SCP. E aí vamos para a última pergunta. Qual é a última? É do fundo imobiliário. Para encerrar aqui esse primeiro ciclo. Bate-papo, é o fundo imobiliário, Thiago. O cara comprou a cota do fundo imobiliário no ano, desembolsou tanto dentro daquele ano X, o que é que ele faz para declarar? Vamos lá. Sempre o valor desembolsado, não o valor atualizado. Então, eu comprei uma cota de fundo, hoje eu comprei ele por R$10, hoje ele vale R$20. Eu vou declarar 20? Não, você vai declarar 10. Você só vai declarar o 20 quando você vender, porque vai ter o ganho na operação. O fundo imobiliário você declara também na parte de bens e direitos, tem um item específico de fundos imobiliários. Interessante isso. Então você pode informar o seu fundo e você vai informar o valor original, o valor que você comprou da cota, o valor da cota, né? Pode ser o valor do preço médio da cota se você comprou cotas ao longo do tempo. Mas é o valor que você desembolsou. Eu tenho 100 cotas e eu comprei a R$1.000. Eu comprei 50 por 600 e 50 por 400. E os dividendos? Seu preço médio como é que se diz? É um só. Então você vai botar o valor, a quantidade total de cotas e o valor desembolsado para aquelas cotas, independente de ter feito isso em várias compras. Entendi, valor médio. É o saldo do que você comprou, o que você pagou, a quantidade que você em 31/12. Tá. Então, se você negociou, não tem que estar lá. Eu tenho 100 cotas, vendi 10 cotas. Seu saldo 31/12 é 90, não é assim. Então, é importante ter isso. E o valor dos proventos que você recebe mensal, né? Ele também vai estar na parte de rendimentos tributados, isentos de não tributados, e vai estar no informe de rendimento de onde você, da plataforma que você comprou o seu, operou, né? Então, se você usou uma XP, sei lá, um home broker da Caixa, do Banco do Brasil, o que for, você vai ter o informe de rendimento que vai ter os bens que você tem de custódia, né? As ações, no caso os fundos imobiliários, que são negociados em bolsa, né? E o valor de proventos recebidos durante o ano. Então, o provento do fundo imobiliário ele é isento. O ganho de capital na venda de fundo imobiliário, não. Então, é um ponto. O fundo imobiliário é um bom investimento para renda passiva, porque o rendimento é isento. Mas se houver ganho e valorização do fundo e você vender, tem imposto. Maravilha, maravilha. Eu tomei uma aula fantástica. Aprendi muito hoje. Muito objetiva. Acho que você que está aí também nos ouvindo aprendeu com a gente também, aprendeu com o Thiagão ali. Bacana, mano. Thiago, quem quiser lhe procurar, né? Fala um pouquinho aí da sua empresa, disponibiliza o site, uma conta, uma rede social. Vamos lá. Nós temos a TDL Contabilidade, né? O site da gente é o www.tdlcontabilidade.com.br. A gente também está no Instagram, né? TDL_Contabilidade, LinkedIn também, TDL Contabilidade, você consegue encontrar no Facebook também, todas as redes sociais aí, onde a gente tem os nossos, né, contatos, as formas de contato. Vou deixar aqui também na bio ali, né, Tulio, ali para poder... O outro site de Thiago. O site, o Instagram também, legal, para poder vincular. IR de pessoa física, você faz? Fazemos, sim. Bacana. Então, já fica aí também o contato, se precisar. De à qualquer disposição. sorte, a gente está passando um conhecimento valioso, mas a depender da complexidade, a gente volta a falar, procura um profissional para que você não cometa um erro que pode te prejudicar. O meu, geralmente, eu faço com profissionais, mas não tira, né, a necessidade de você entender o que é que está se fazendo. Afinal de contas, é o seu patrimônio, é o seu dinheiro. Se o prejuízo vier, vai vir para você. Então, aprenda, né, conteúdo de valor. Até para que você possa cobrar desse profissional um serviço de qualidade. Né? Exatamente. Então, muito bem. Se você, quem sabe pedir, leva uma resposta mais fácil. É isso aí. Se você não sabe o que você está... você deixa a disponibilização.
vai ter, eventualmente, informação que o profissional não pediu, não recebeu e declarou de outra forma. Então, quem não sabe os detalhes, ele não tem, às vezes, eu tenho isso, ou será que isso pode ajudar? Então, quando a pessoa tem um conhecimento, mesmo que básico, ela consegue fazer questionamentos ao profissional e pedir um serviço de melhor qualidade. Né? Excelente. Maravilha. Chicão, vamos lá? Vamos, meu velho. Tiago, te agradecer pelo tempo disponibilizado, pelo conteúdo. Agradecer a você que nos ouve, que dedica um tempo aqui para aprender também com a gente, junto. Saber que a gente aprende muito, cada aula que a gente toma, cada podcast é uma oportunidade de aprendizado incrível. E, se gostou, compartilha, manda aí o que você puder, pega esse aviãozinho, manda pra galera, que mais pessoas possam consumir um conteúdo rico de valor para aprender como fazer. Nosso objetivo é esse. E se você não gostou, também deixa seu comentário, que aqui a gente quer aprender a cada novo episódio para entregar algo melhor de valor. Lembrar que a gente tem o episódio 12 com o Thiago Lima, onde a gente trata como estrategicamente pagar menos imposto de forma legal na compra e venda dos seus imóveis. Então, assiste lá também se você está fazendo alguma venda. E é isso aí, brigadão, Tiagão. Agradeço aí mais uma vez. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Barril dobrado.